Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente aqui para aprender um pouco mais sobre a nossa fantástica geografia. Bem, a aula passada nós falamos um pouquinho a questão da nova ordem mundial, tá? Que foi um pouquinho da geopolítica. Hoje nós vamos falar sobre um outro assunto que configura a questão da geografia física, tá ok? Acho que vocês vão curtir. Bem, hoje a nossa aula fala sobre o quê? A formação do relevo e seus agentes, tá? Bem, nós temos aqui o relevo, tá? Esse aqui é só para explanar aqui a questão da variedade de relevos que nós temos, tá? Bem, pessoal, o que é relevo? Relevo pode ser definido como as formas da superfície de um planeta, tá? Então, são as formas da superfície, ok? Ok, o que a gente vê, tá? Então, aqui eu trouxe vários exemplos aqui para vocês, ó, tá? Mas nós vamos definindo aí conforme vai no decorrer da aula, tá? Outra definição é a parte superficial da litosfera, a camada sólida da Terra, tá? É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres, tá? Então, o que você pode ver? A parte do relevo são o quê? São as formas, tá? Do local onde a gente habita, nós e os outros animais, ok? Bem, é o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Já falei para vocês que hoje nós estamos falando sobre relevo, então essa é a parte da geografia física, ok? Bem, a ciência que estuda as composições e variações nas formas do relevo é a geomorfologia. Morfologia geralmente vem de forma, tá? Então, ela possui aí vamos dizer assim, uma interface com duas outras ciências, que é a geografia, que é o estudo da Terra, e a geologia, que é a questão da formação das rochas, ok? Bem, os agentes, nós temos dois tipos de agentes, tá? Que formam, que moldam o relevo. Nós temos os agentes internos e os agentes externos, tá? Como os agentes internos, nós podemos citar o quê? O tectonismo. O que é tectonismo? Você sabe que o nosso continente, ele é formado, que ele está em cima de placas tectônicas, tá? E as placas tectônicas, elas não são inteiriças. Algumas regiões, alguns países, eles ficam tá? Nas formas inteiriças aí, no espaço inteiriço das placas tectônicas, mas alguns, eles ficam perto dessas áreas de convergência, tá? Então, o que acontece? Elas se mexem, tá? Então, isso também abala, tá? A questão da estrutura da crosta terrestre. Bem, nós temos a questão dos abalos sísmicos, que são os terremotos, tá? Esses abalos, eles já ocorrem o quê? No interior da crosta terrestre, tá? Então, nós temos aqui as placas tectônicas e os abalos sísmicos que são abaixo, tá? E também a questão do vulcanismo, que a gente pode falar aí, que é a questão dos vulcões. A questão do vulcanismo, eles são o quê? Os gases e a questão do calor, tá? Que sai do centro da Terra e ele precisa ser expelido, tá? Então, esses agentes aqui internos, ele molda e transforma esse relevo, ok? Bem, agora os agentes externos, tá? Que esses são os mais conhecidos. Nós temos o vento, nós temos as chuvas, nós temos a neve. Isso através do quê? Intemperismo químico. O que acontece? A água, o vento, a chuva, ela muda, tá? A composição das rochas. Então, isso vai causando o quê? Um desgaste, tá? Então, isso também vai moldando o relevo. Bem, alternância de temperatura, o que acontece? Quando está muito frio, as rochas se compactam. E quando está muito quente, elas se dilatam. Então, ficar exposto a esse tipo de processo continuamente, tá? Isso é um desgaste no decorrer dos anos, tá? Bem, e a questão aí também dos seres vivos, né, pessoal? Porque nós também
através da construção de ferrovias, a exploração dos minérios, né? Então, tudo isso a gente também desgasta e altera o relevo, ok? Bem, então nós vamos aqui agora falar dos tipos de relevo. Nós vamos falar especificamente do relevo brasileiro no item, acho que se eu não acredito, é o tema 18, tá, pessoal? Então hoje nós só vamos aí mostrar para vocês quais são os tipos, tá? E os agentes. Bem, nós temos as montanhas, tá? Aqui eu coloquei para vocês aqui a questão da Cordilheira dos Andes, tá? Bem, montanhas são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em comparação com regiões imediatamente vizinhas, ou que ela se destaca entre os demais. Bem, alguns autores afirmam que ela precisa ter cerca de mais de 300 metros para ser esse pico, tem que ter mais de 300 metros para ser considerado uma montanha, ok? E ao grupo, tá, de montanhas e serras, tá, que formam uma espécie de parede aqui, ó, são grandes extensões, elas são consideradas o quê? Cordilheiras, tá? Esse aqui é um exemplo da Cordilheira dos Andes, que ela pega aí praticamente todo o território da América do Sul, tá? Nós temos ali Bolívia, Venezuela, Bolívia, Chile, Peru, Argentina, tá? Então, assim, você vai descendo e ela acompanha praticamente todos esses países, ok? Então, nós temos aqui os planaltos. Os planaltos, vocês percebem que eles não têm esse pico, tá? Porém, eles são elevados. Aqui nós temos uma depressão, que nós vamos ver no próximo slide, e que nós temos os planaltos, ó. Planaltos são elevações do relevo que possuem uma extensão um pouco ampla e a parte mais alta relativamente plana, tá? Ele não tem cume. Então, isso aqui é um planalto, ok? Apresentam, em geral, altitudes medianas, sendo menores que as montanhas e maiores que as planícies. Então, o que acontece? Você tem montanha, planalto e planície. Então, lembra que o planalto ele fica sempre aí no meio da questão das montanhas e das planícies, tá? Bem, nós temos aqui as planícies, tá? Eu coloquei aqui uma imagem do Pantanal, tá? Planícies são áreas mais ou menos planas, tá? Não é porque ela vai ser totalmente reta, tá ok? Porque a natureza realmente não é assim, tá, pessoal? Porém, ela tem uma certa continuidade, tá? E possui uma altitude menor em relação às montanhas e aos planaltos. Caracterizam-se pela grande quantidade de sedimentos. Sedimentos, pessoal, são partículas de galhos, solo, pedras, enfim, acumulados em sua superfície, geralmente trazidos pelas águas da chuva, dos rios, tá? Das planícies litorâneas e da água dos oceanos e dos mares, tá? Aqui nós temos um exemplo que essa planície do Pantanal, ela é alagável, tá? Então, nós temos porções de terra e porções de água, porções de terra e porções de água, ok? Bem, e nós temos as depressões. As depressões aqui, eu peguei uma figura bem parecida com o slide passado, que nós temos o planalto aqui e nós temos uma depressão. Depressão é o quê? O nome já condiz que é uma queda, ok? Bem, depressão são áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo e em relação ao nível do mar. Costuma abranger regiões geologicamente antigas, tá ok? E que sofreram bastante com ações de erosão e sedimentação das rochas, ok? Tiveram influências, tá? Ou seja, por fatores internos ou externos e sofreram essa queda, essa baixa de terra, ok? Então, depressão é aquilo que está em declínio, tá? Bem, essas são as principais formas de relevo, tá, pessoal? Aqui nós introduzimos a questão da geografia física, nós vamos explanar mais especificamente a questão da classificação do relevo brasileiro, ok? Mas vejo vocês aqui para o próximo tema, que é o nosso tema 15, nós vamos falar sobre o efeito estufa, a chuva ácida e a camada de ozônio, ok? Vejo vocês, muito obrigada pela companhia. Até mais.